Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Investigação Criminal, hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença do Dr. Fábio Marçal, ele que é advogado, e hoje nós vamos falar de um caso que foi, assim, repercutido amplamente, que é o tal do acidente do Porsche, né? Um rapaz de 24 anos, Fernando Sastre, que dirigia um Porsche avaliado em mais de R$ 1 milhão no dia 31 de março, era um domingo de Páscoa, na madrugada desse dia, e o que acontece? Ele colide com um Renault Sandero ano 2017, que estava sendo dirigido ali por um motorista de aplicativo, o Ornaldo Viana, de 52 anos. Na colisão, infelizmente, o motorista de aplicativo morreu, não sobreviveu àquele acidente trágico. E aí, muito levou em consideração sobre um dolo eventual, homicídio doloso, homicídio culposo. O Fernando, que estava dirigindo esse carro de luxo, bebeu, não bebeu, prestou socorro, não prestou socorro, teve ajuda da polícia para sair do local, não teve ajuda. Então virou um imbróglio gigante. E as pessoas hoje ficam se perguntando, quando que no trânsito, quando que acontece um acidente no trânsito para ser de fato um homicídio doloso? Esse caso aqui nós não temos bafômetro, então no local a polícia não tirou o bafômetro do Fernando, então não se sabe se ele bebeu, mas outros indícios revelam que de fato ele tinha ingerido bebida alcoólica antes de começar a dirigir aquele Porsche. E outra coisa que nós vamos levar em consideração aqui, e isso é muito triste, mas nós temos que bater nesse ponto cada vez mais, é a distinção de classes. Porque esse acidente acontece quando um jovem dirige um Porsche, bate no motorista de aplicativo e mata o motorista de aplicativo. E se fosse uma pessoa que estava dirigindo um Renault Sandero e bateu, por exemplo, num motoboy? Será que a polícia ia segurar aquele homem ou aquela mulher no local para tirar o bafômetro? Será que seriam feitos outros questionamentos? Será que seria imputado aí um dolo eventual? Importante ressaltar, tá? Importante ressaltar. O Fernando teve 2 pedidos de prisão negados, a polícia pediu o pedido e foram negados pela justiça, mas ele foi indiciado por dolo eventual. Então nós vamos entender aqui com o Dr. Fábio hoje o que é o dolo eventual de fato, o que é o homicídio culposo, quando tem um, quando tem outro, o que leva a ter um, o que leva a ter outro. São muitas dúvidas porque esse caso aqui repercutiu muito e ainda vai repercutir porque nós traremos atualizações mais para frente, mas hoje vamos trabalhar com tudo o que temos de informação. Mas como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Sou o Léo Soares, entrevistador do canal Investigação Criminal, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, e estou vestindo uma camisa social preta, uma calça jeans azul claro e um tênis preto. E estou sentado em uma cadeira também na cor preta. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 2 canecas. Nosso convidado, o Dr. Fábio Marçal, tem cabelo curto grisalho, pele branca, barba, e está vestindo um conjunto social cinza, uma camisa social branca e uma gravata vinho. Ele também está sentado em uma cadeira preta. Atrás de nós, 2 holofotes e uma grande televisão que ficam passando as imagens do quadro Casos de Polícia. Dr. Fábio, é um prazer te receber aqui mais uma vez, você que é especialista aí em leis de trânsito, em crimes de trânsito. Estamos aqui sentados mais uma vez para falar de um acidente que infelizmente teve resultado morte. E um acidente que infelizmente envolve um jovem rico que estava dirigindo um supercarro avaliado em mais de R$ 1 milhão e que mata na madrugada de domingo, que inclusive era domingo de Páscoa, um motorista de aplicativo que tranquilamente dirigia o seu Renault Sandero. O que você tem a falar sobre esse caso? Bom, é um prazer novamente estar aqui, infelizmente falando mais uma vez sobre essas questões de crimes de trânsito e que não podem ser considerados simplesmente um acidente. Nós temos diversas características para acidentes dessa natureza, né? A mistura ela é sempre a mesma, geralmente alta velocidade, bebida, irresponsabilidade e desprezo pela vida humana, desprezo pelo outro. Isso. E eu vi que no início, e tem se falado muito, inclusive a defesa, né, desse motorista falou em guerra de classe. Eu discordo, é a guerra do trânsito. A guerra do trânsito, ela faz vítimas dioturnamente por pessoas que, de forma irresponsável, desprezam totalmente a segurança dos outros atores que estão ali. Lembro que nós estamos num país apaixonado por carro, né? Apaixonado por futebol e por carro, e tivemos diversas propagandas falando que o brasileiro é apaixonado por carro. Eu também sou vice-presidente da Federação de Automobilismo lá do meu estado, sou um apaixonado
por eventos de automobilismo, mas um defensor da paz no trânsito. Por quê? Lugar de correr, automobilismo se faz dentro de autódromo. Na rua é crime. E não dá para a gente aceitar esse tipo de comportamento. E aí eu vou fazer um parâmetro logo para desmistificar algumas coisas. Porque quando se fala em dolo eventual, todo mundo se prende na bebida. E a bebida é um dos fatores que pode caracterizar o dolo eventual. E as pessoas elas defendem o dolo eventual para cobrar contra aquele motorista que bebe, dirige, causa um acidente dessa natureza, uma punição rígida. Porque aos olhos de todos, a legislação ela foi feita para criminalizar acidentes de trânsito, que pode, inclusive, alguém estar sob efeito no álcool num acidente que cause vítima. Mas quando você, num conjunto, analisando o antes, o durante e o depois dos fatos, você analisa que houve ali um desprezo pela vida, uma velocidade exacerbada, algo que era extremamente previsível, você começa aí a caracterizar o dolo eventual. E ele não está vinculado à bebida. Vamos te dar um exemplo da velocidade. Num local de 30, 40 km por hora, alguém a 150 km por hora, não dá, num veículo com a tecnologia absurda, diversos equipamentos de segurança, airbag, uma categoria de veículo que é feito justamente, inclusive para provas aí fora, mundo afora, naturalmente você acredita que aquele motorista que está naquela velocidade sabe, tem a certeza que se ele se envolver em um acidente, provavelmente ele vai sair vivo daquele evento e ele pouco está se importando para os outros, porque senão ele estava ali no limite de velocidade. Então, a questão da velocidade pode sim caracterizar o dolo eventual, independente das provas se ele bebeu ou não. Até porque outra característica do dolo eventual é o desprezo pela vida. Em nenhum momento, em nenhuma reportagem, em nenhum vídeo que chegou para nós, você viu algum tipo de arrependimento, de comoção, no momento lá do acidente, de vontade de socorrer aquele senhor que estava lá no outro carro, preso às ferragens, né, morto. Em nenhum momento você isso. Você só vê um comportamento. Ele querendo sair do local, né, resolver o próprio problema dele, que é se envolver num crime, e com isso provavelmente deve ele mesmo ter acionado a mãe, os parentes, e simplesmente evadiu do local. Claramente também não há justificativa com relação à segurança dele no local. Porque as imagens são claras. Houve um acidente, as pessoas estavam ali tentando socorrer, menos ele, que simplesmente criou todo um cenário, uma história, cobertura, para sair do local e não ser preso em flagrante. Até porque hoje os crimes de trânsito, quando você tem a característica da bebida, já cabe uma prisão preventiva, tendo em vista que o homicídio na direção de veículo automotor sob efeito do álcool, a pena mínima ela é 5 anos, podendo chegar a 8. Então isso já autoriza o magistrado a decretar a prisão preventiva caso ele tivesse sido preso em flagrante. E essa característica de tentar se livrar das garras da justiça já demonstra o desprezo pela vida e para ele pouco importava. Para ele, porque quando você tem um acidente de trânsito com uma pessoa alcoolizada, e a única pergunta que a gente fica é: será que se houvesse socorro imediato e os familiares dessa vítima vão estar para o resto da vida perguntando isso? Será, se chegasse um socorro imediato, o meu familiar estaria vivo? Essa é a pergunta que tem que se fazer quando você vai falar sobre dolo eventual. Tem uma outra pergunta assim, eu achei que a autoridade policial foi um pouco infeliz nas declarações, não sei se foi dele, mas assim, passado pela imprensa, que ele sustentou uma prisão baseado na possibilidade de suborno
de subornar testemunhas. Eu acho que o termo não seria esse. Era de coagir, porque a gente sabe que o poder financeiro hoje, ele vai coagir sim as pessoas. Tanto coagiu que os policiais militares autorizaram aquele cidadão em flagrante. Ele estava em flagrante. Não há desculpa, me perdoe aqui a polícia militar, não tem desculpa daquele condutor ter saído daquele local sem estar escoltado pela polícia, porque ele estava em flagrante. Não tem justificativa. Ele estava em flagrante. Se vai decidir lá na frente, e os policiais não tinham noção nem como, nem a autoridade policial teria naquele momento as provas de se estava no dolo eventual ou não, mas ele estava em flagrante porque tinha um óbito, tinham pessoas feridas, e esse condutor deveria ter sido, sim, encaminhado à polícia judiciária. Doutor, esse caso, ele acontece, esse acidente, né, na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. Quem conduziu o veículo, o Porsche, era o Fernando Sastre, e ele estava com um amigo, é isso? Em outro carro separado estava a namorada dele, mais o carro que foi atingido, que é o do motorista de aplicativo. É isso? Como que funciona essa dinâmica? Porque a namorada dele, a namorada do Fernando chega no local, é isso? Chega depois, ela quem liga para o socorro. As imagens que foram disponibilizadas demonstram que houve uma discussão, né? Isso foi falado em algum momento por alguém, né? Uma das vítimas chegou a falar isso, e que não, a namorada não quis ir no carro com ele, justamente devido a ele estar muito alterado. Uma das testemunhas. Uma das testemunhas, né? Então, depois isso mudou. Ela veio com uma história que não, é porque ele estava perdendo no jogo, e nós sabemos que não, porque a primeira testemunha foi muito clara, dizendo que eles tomaram doses lá de bebida, e que eles discutiram justamente porque ele estava muito alterado, e ele não autorizou ninguém a conduzir aquele veículo. Olha aí, mais uma característica do dolo eventual, porque ele sabia, foi alertado, e mesmo assim insistiu em dirigir o veículo nas condições que ele estava. Isso antes do acidente, né? Na saída daquela casa de pôquer que eles estavam, não é isso? Isso, exatamente. Nas imagens, e houve até por uma emissora, o pedido de ajuda de um perito, que pela velocidade das câmeras, o veículo estava, no mínimo, 3 vezes mais rápido que o outro veículo no momento do acidente. Se a gente considerar 50 km a via, a gente está falando de 150 km por hora. Então, isso abre um alerta imenso para os apaixonados de carro. Hoje, com toda a tecnologia aí presente, nós, assim como tudo, né, a legislação ela tem que mudar. Eu defendo que veículos com uma capacidade desse veículo, um Porsche, que tem uma velocidade de 0 a 100 aí em 3, 4 segundos, 0 a 200 em 6 segundos, ou seja, de um semáforo ao outro, o veículo ele pode passar 200 por hora. Né? Nós temos um caso num acidente em Minas Gerais, que o veículo se acidentou a 250 dentro da cidade. Então, são veículos que eles não podem ser conduzidos por qualquer pessoa. Nem a Confederação Brasileira de Automobilismo, ela autoriza que alguém leigo entre, por exemplo, tem uma super licença para dirigir um Stock Car. É preciso uma série de requisitos até a pessoa chegar naquele nível. E hoje, o que nós vemos aí? Pessoas com poder aquisitivo alto, né, adquirindo veículos com uma potência enorme e transitando em meio a pessoas que usam um veículo não por esporte, não para... veículo comum. Um veículo comum, simplesmente para trabalhar, tirar o seu sustento, para ir até o trabalho, voltar, e estão transitando durante a madrugada em meio a veículos dessa natureza, com pessoas extremamente irresponsáveis. A legislação vai ter que mudar. Daqui para frente, nós vamos ter, infelizmente, vamos falar de outros acidentes, e a nível Brasil, você fizer uma simples pesquisa, você vê o tempo todo final de semana, acidentes com supercarros, com veículos extremamente rápidos. Você tem a questão dos veículos elétricos. Um veículo elétrico agora, ele despeja lá 70 kg de torque instantaneamente. É algo impensado há alguns anos, e que a legislação ela tem que correr para delimitar, algo tem que ser feito. Esses veículos não podem estar transitando de forma
como se fossem veículos normais, né? Você pensa bem, poder ofensivo de um caminhão, né? Um motorista para chegar à categoria E, que é para uma categoria que pega e transita com um veículo de poder ofensivo dessa natureza, grande, que pode causar um acidente muito grande, ele passa por diversos, inclusive tem que fazer o toxicológico constantemente. Por que não veículos com essa capacidade acima de 250 cavalos, acima de 300 cavalos, o condutor não ter que se habilitar numa categoria especial? Por quê? Para que não ocorra acidentes dentro de cidades com um veículo onde se tem que se trafegar 50 por hora em acidente com veículos a 200 por hora, 150 por hora. O poder público ele vai ter que achar uma solução. Nós estamos, a cada dia que passa, assistindo, ouvindo isso. E não é guerra de classes, é guerra do trânsito. E nós estamos armando quem está na guerra com esses veículos. Com certeza. Doutor, falando um pouquinho dessa evasão, né, do Fernando da cena do acidente ali, o que acontece é que a mãe dele chega até o acidente, ele estava ali um pouco machucado e ela diz para os policiais que vai levar ele no hospital, é isso? E os policiais simplesmente deixam. O que dizer sobre isso? É difícil dizer alguma coisa. E o pior, desculpa te interromper, ela não vai ao hospital com o Fernando, né? Esse é o pior. Eles criam ali uma mentira para simplesmente sair daquela cena de acidente. Vou repetir o que ouço constantemente no dia a dia da advocacia. Nós temos que parar de criminalizar a pobreza. Coloque outra pessoa naquele cenário. Preto, pobre, desdentado, saindo de uma feira, que se envolvesse no acidente, com suspeita de estar alcoolizado. Ele iria embora sendo socorrido pela esposa, por um filho, pela mãe, pelo pai? Ou seriam todos ali presos em flagrante? Um por desacato, resistência à prisão, outro por atentado à dignidade da justiça e o outro por homicídio, no dolo eventual. É certo que isso ia acontecer. A pergunta não é a guerra de classes, mas é a realidade que nós vivemos. E todos estão cansados disso. Direito penal, e eu vou repetir isso todas as vezes que eu vier aqui, ele não pode ser objeto de vingança, mas ele tem que ser algo que faça justiça. Nós não queremos vingança nesses casos, nós queremos justiça. E toda pena, toda consequência de um fato desse, ele tem um caráter dúbio. Uma é a reprovação pelo ato praticado, que foi gravíssimo. A outra é pedagógico, demonstrar que algo dessa natureza não pode acontecer. Não pode acontecer porque o motorista tem que ter a certeza que se eu me envolver num acidente a 200 por hora, no local onde é 50 por hora, com suspeita de estar alcoolizado, eu vou ser preso. E tem que ser preso. Temos que mudar. A legislação avançou muito. Esse aumento de pena no homicídio com pessoas alcoolizadas, de 5 a 8 anos de reclusão, já é algo que já é um avanço, mas nós temos que avançar mais, porque isso é ainda para um acidente comum, com a pessoa que acaba, por eventualidade, se envolver em um acidente. Uma pessoa que sai de casa com um veículo com a potência dessa, sabe do poder ofensivo desse veículo, porque quando comprou, já comprou exatamente pela velocidade que ele desempenha, por tudo que ele oferece, né? De poder, demonstração de poder, Status. De velocidades, status, e bebe deliberadamente, trafega em meio a pessoas que não tem nada a ver com aquele ego dele. Então acho que trata-se de um homicídio no dolo eventual qualificado pelo motivo torpe, que é a autoafirmação, sem chance de defesa para a vítima. Tem que ser duplamente qualificado, esse motorista tem que estar preso. Isso seria não uma vingança, mas uma resposta à sociedade. Não é resposta para a família, é resposta para a sociedade, que crimes dessa natureza não vão ser aceitos. E aí depois vamos de novo dizer, não é uma guerra de classe, é a guerra do trânsito, que faz vítimas, geralmente, e 90% das vítimas, é o pedestre, que não tem nem dinheiro para comprar o carro. Nunca teve uma aula de trânsito que a lei determina que as escolas
tenham uma matéria de trânsito e não se tem. E aí vira o que nós estamos vendo aí. Pessoas todos os dias morrendo e sendo a rima de família que vai embora. E aí a consequência disso, que é uma consequência, um efeito colateral invisível, ninguém vê. As depressões, as empresas às vezes que quando um pai perde o filho, perde totalmente o interesse pelo trabalho, entra em depressão, o casal se separa, 6 meses depois está separado, perde um filho constantemente. Eu tenho esse caso para falar quantos você quiser. Essa consequência não vai para a estatística. Não vai para a estatística, e só sente quem passa. Não quem passa como o motorista que matou, mas como aquele que perdeu um ente querido num acidente. Essa pessoa saiu para voltar, como sai todos os dias, e não volta. Estava sadia, trabalhando, e simplesmente não volta. E o que você vê? A pessoa simplesmente no outro dia vivendo uma vida normal. E isso a gente tem que mudar. Com certeza. Doutor, ainda sobre esse fato, né? A mãe chega, fala para a polícia que vai levar o filho para o hospital, não leva porque a polícia vai até o hospital para justamente fazer o teste do bafômetro, mas a unidade hospitalar diz que ninguém deu entrada com aquele nome no hospital. Ou seja, a mãe ajudou o filho a sair daquela cena, criou um álibi para enganar os policiais. Não temos o teste do bafômetro, ou seja, não sabemos de imediato se aquele jovem de 24 anos bebeu. Mas vai rolando as investigações, vem aí o trabalho da polícia e chegam até uma comanda que mostra que teve consumo de uísque, que pode ter sido por parte do próprio Fernando, com seus amigos, ou todos eles ali numa confraternização. O que, na minha opinião, pode ter acontecido. Essa comanda serve como um indício forte para imputá-lo um dolo? Serve como prova, assim como as testemunhas, né? E a primeira testemunha que falou que, sim, ingeriram bebida, todos ali ingeriram bebida alcoólica. Na verdade, a namorada dele disse que não, o amigo que estava no carro... A namorada do amigo disse que sim. Entendi. A namorada do amigo disse que sim, a namorada dele disse que não. Porque o amigo estava internado, operando, né? Porque se machucou, ele estava no banco do passageiro do Porsche. E a namorada foi a namorada desse rapaz que se machucou foi a primeira a prestar depoimento. E segundo o que chegou até a mim, é que ela realmente falou que eles tomaram um drink e relatou a discussão, e justamente era bebida. Então você não tem hierarquia entre provas. Então, entra a questão do bafômetro, testemunha. Quem vai valorar isso é o Poder Judiciário, que vai valorar essas provas, tanto a comanda, câmeras, né, todo o contexto para chegar a uma posição a respeito disso. Lembrando, com relação à bebida, é algo a mais. Mas as características do acidente, vamos imaginar que ele não tivesse bebido, estava a 150 por hora numa rodovia de 50 km por hora e simplesmente arruma uma história cobertura para sair daquele local sem sequer demonstrar nenhum arrependimento ou sofrimento por aquela vítima. Já tem uma característica de dolo eventual, porque o dolo eventual ele não tem relação direta com a bebida. Tem um caso no interior do Espírito Santo que o outro condutor não tinha CNH, mas houve um condutor entrou na contramão, sofreu um acidente. Onde estava o dolo eventual? Ele pede ajuda para tirar uma moto debaixo do carro. E as pessoas imaginaram que era para socorrer aquela vítima. O que ele faz? Ele entra, manobra em cima da pessoa e vai embora. Então ali, aquele comportamento foi determinante para a morte. Pode ter sido determinante para a morte. No caso desse acidente, que você tem uma pessoa extremamente grave, machucada, e a pessoa simplesmente arquiteta um plano para sair do local e simplesmente ir embora, sem nenhum risco à integridade física dele. E por que a justiça nega os pedidos de prisão? Aí tecnicamente, na verdade, o que a justiça fez? Né? Isso vai de cada magistrado e eu não vou aqui entrar no mérito do certo ou errado, mas ele foi cauteloso, o juiz foi cauteloso, e ele deu a oportunidade, ele substituiu aquela prisão preventiva pela fiança. E isso é normal. A fiança que você diz é de 500 mil reais. 500 mil reais. Então, se ele não pagasse, ia ser decretada a preventiva. Então, houve sim
uma restrição de liberdade substituída por uma outra medida diversa da prisão, que foi a fiança de R$500 mil. Mas eu te questiono, não poderia ter a preventiva mais o pagamento de fiança? O magistrado entendeu que era suficiente, porque nesse momento, e possivelmente numa condenação, ele irá preso, e eu não sei das características pessoais dele, por isso ele não estava mais em flagrante. Você decreta uma preventiva quando você tem indícios claros de uma interferência no curso normal do processo. Como ele se apresentou, e isso também no Código Penal já impede uma decretação de prisão preventiva, ele, embora tenha saído da questão flagrancial, o que aconteceu? Alguns dias depois, 2 dias depois, ele aparece e se apresenta naturalmente, se colocando à disposição da justiça. E aí até a decretação de prisão preventiva, nesse caso, depois que os policiais liberaram ele, no estado de flagrante, não, provavelmente ia ser convertido em preventiva. Se ele não tivesse se evadido do local. Exatamente. Agora, e digo mais, doutor, se a polícia não tivesse deixado ele sair, né? Então, que aqui tem uma... então por mais que todas as pessoas, os leigos, se sintam indignados com a decisão do magistrado, ele está limitado pela lei, dentro do contexto. Após o acidente, agiu certo o magistrado, quando deu a oportunidade de uma fiança, ao invés de decretar a segregação dele, porque tem as condições pessoais dele, assim, determinam que o juiz pode, sim, agir dessa forma. Agora vamos lá, doutor. Nesse caso, o que muda do dolo eventual para o homicídio culposo? Dolo eventual, você entende que você pode cometer um crime com culpa. Homicídio doloso sem a intenção de matar. Eu quero entender, beleza, ele foi indiciado por dolo eventual. Ele foi indiciado por homicídio culposo. O que isso muda no processo? O dolo eventual ele pode ser preso em regime fechado, o homicídio culposo ele responde liberdade? Eu quero entender esse fato, o que pode acontecer? O Código de Trânsito ele já determina lá, no artigo 302, como já eu vou repetir, um aumento de pena quando você mata alguém no trânsito e está sob efeito de álcool, e a pena ali é de 5 a 8 anos. Tá? Em regime fechado. Regime fechado. O juiz que julga esse processo é um juiz chamado juiz singular, um juiz comum que julga roubo, né, julga outros crimes. Se o judiciário entender que ele praticou o homicídio no dolo eventual, aí não, você sai do Código de Trânsito e vai para o Código Penal, artigo 121. Trata-se de um homicídio no dolo eventual, que é a mesma coisa que o resultado final, né, do julgamento, é um homicídio doloso. Ele ali, embora não tenha tido vontade, ele assumiu o risco de produzir aquele resultado, exato. E aí ele é julgado pelo Tribunal Popular do Júri. No júri, você tem uma vara específica, né, e ela tem 2 fases. A primeira fase, que vai saber se ele vai ser pronunciado e levado, sim, ao tribunal do júri mesmo, né? E aí, se ele for condenado, muda tudo. Porque no crime de trânsito é de 5 a 8. Num crime de homicídio doloso qualificado, a pena é de 12 a 30. Então muda, ele pode ser condenado aí a mais de 20 anos, seguramente, fora a outros crimes correlatos que podem ser imputados a ele. Mas é bom a gente diferenciar isso numa questão, acho que bem didática, porque essa discussão de dolo eventual e culpa é uma discussão que, desde a minha existência no direito, eu ouço falar isso, e é difícil chegar porque ela é subjetiva. E, por isso, a questão de analisar o antes, o durante e o depois. Você tem 3 modalidades nessas questões quando envolve trânsito. A culpa, que é imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, prática de ato perigoso. Negligência, falta de cuidado. E imperícia, que é uma falta de habilitação. Ele é imperito para dirigir um veículo, por exemplo. Você tem uma modalidade que a gente chama de culpa consciente. O que é a culpa consciente? Que é a mesma culpa, tá? É quando ele pratica um ato muito perigoso, um excesso de velocidade,
o agente ele sabe que pode causar um acidente, mas ele acredita que não. Ele tem a certeza, não, eu sou muito bom motorista, eu não vou me envolver. Ele sabe que pode, mas acredita que não vai acontecer. No dolo eventual, até essa fase é a mesma. Ele acha que pode acontecer, acha que pode acontecer, mas tem a certeza que não vai acontecer. Você divide a culpa consciente, que é a mesma culpa do dolo eventual, depois que acontece. Por quê? Quem age com culpa consciente, quando acontece, se arrepende, socorre a vítima, se desespera, se sente extremamente culpado pelo que aconteceu. E no dolo eventual, liga para a mãe, tirar ele do local do acidente, porque ele não pode ser preso, porque ele é um cara rico, ele tem um carro de R$1 milhão, e não é briga de classes, é briga do trânsito. É uma guerra de trânsito. No homicídio culposo, a pessoa pode ser segregada, pode ser presa em regime fechado? Pode, se for condenado, né, nessas questões do aumento de pena. Tem que ser condenado no homicídio culposo. Exatamente, a prisão preventiva, embora o crime seja culposo, lá no Código de Processo Penal, ele diz que a prisão preventiva, ela pode acontecer nos crimes com pena maior de 4 anos. E a pena mínima do homicídio qualificado, com aumento de pena, né, por embriaguez, é de 5 a 8 anos. Então autoriza. Lá no Espírito Santo tem um motorista que está preso preventivamente desde o acidente, no homicídio, foi denunciado agora no homicídio culposo, com esse aumento de pena, e permanece preso, com prisão decretada, já com base nessa legislação nova. Perfeito. Por conta dessa fiança que foi paga de 500 mil, doutor, muito difícil a gente ter uma prisão agora. O que você acha disso? Olha, essa não é a única condição dele estar em liberdade. Eu não conheço, mas geralmente, ou se tem assistente de acusação, ou algo assim, mas geralmente se determina, e a autoridade policial pode pedir uma suspensão cautelar com base no Código de Trânsito da CNH. Pediu. Se for decretada essa suspensão cautelar, por exemplo, e ele for flagrado dirigindo, ele está infringindo uma das condicionantes dele estar em liberdade. Ele pode ser decretado a prisão preventiva, mesmo ele com fiança. Por exemplo, frequentar bares, estar altas horas fora fora de casa. Então, ele, desrespeitando essas regras, pode sim ele ser preso preventivamente. Né? Então, tudo vai depender no curso do processo o que vai acontecer. Eu tenho a informação que ele responde ao crime de liberdade, mas foi obrigado pela justiça a entregar o passaporte para a Polícia Federal, pagar uma fiança de 500 mil e, além disso, teve a carteira de motorista suspensa provisoriamente. Provisoriamente, por determinação judicial. Então, ele não pode. Né? Se ele for flagrado, o juízo pode sim decretar a prisão preventiva dele a qualquer momento. Perfeito. Se ele for flagrado dirigindo. Os 500 mil pagos como fiança são revertidos para a vítima? São revertidos para a família do Ornaldo, que dirigia o Sandero com o motorista de aplicativo? Pode ser revertido. Isso porque essa fiança é uma condição dele responder em liberdade, e a decisão desse dinheiro, ela só vai sair no final do processo. Né? Geralmente, quando você tem assistente de acusação, ou o Ministério Público, ele pode requerer no criminal, no processo criminal, uma reparação de dano à vítima, que não tem nada a ver com a questão civil. Ela pode até ser deduzida, parte dela, na questão civil, mas o juiz criminal pode condená-lo, por exemplo, a 12 anos de prisão, mais uma indenização em favor dos familiares da vítima de R$500 mil, e ser revertido esse dinheiro para esses familiares. Por enquanto, no curso do processo, o dinheiro fica retido na conta judicial. Fica retido na conta judicial, né, tendo a atualização dele. Importante a gente ressaltar aqui, né, doutor, que ele coloca em risco também a vida de um amigo que estava no banco do passageiro. Você concorda? Ele teria que pensar também um pouquinho na vida do amigo, né? Não, é aquilo que você falou de ego, de status, etc., de mostrar que o carro chega a tal potência, que ele pode correr, que ninguém para ele. Mas a gente tem um amigo dele no banco do passageiro, também acidentado, que precisou de socorro, que passou por cirurgia e que também, muito possivelmente, vai ter acesso a essa fiança, né? Ou parte dela, porque é a família dos acidentados ali, concorda? Em partes, porque existe eu não sei qual é o vínculo de amizade dos dois,
mas geralmente com amigos muito próximos, familiares que estão lá e são vítimas desses acidentes, existe um instituto do perdão judicial, que pode acontecer. Como ele teve lesões, depende de representação. Se ficar provado que ele que ele estava alcoolizado, né, e for no dolo eventual, ele pode responder, inclusive, pelo homicídio consumado e mais a tentativa de homicídio com relação ao amigo. Entendi. Porque, então assim, a gente tem, tudo vai depender da denúncia do Ministério Público. Como chegou esse inquérito e a denúncia do Ministério Público. Então os institutos, eles se misturam, não é algo tão simples, né? Não tem receita de bolo, porque são questões complexas, que demandam um estudo muito grande, porque é um acidente muito grave, né, e que poderia ter atingido outras pessoas. Com certeza. E ele tem que ter uma reprovação justa para medida das consequências. E aí eu também quero a sua opinião sobre o fato do Fernando ter oferecido um salário mínimo de R$ 1.412 como ajuda à família da vítima. Olha, e isso eu não vou recriminá-lo de forma alguma, né? É o mínimo que ele deveria fazer, era isso, é um reconhecimento pela culpa. Não estou dizendo que ele está reconhecendo com relação ao dolo eventual, estou dizendo que é um reconhecimento que houve um dano e que ele está disposto a reparar esse dano dentro dos limites, né, que a família ia querer o familiar de volta, mas infelizmente isso não é possível e a justiça transforma isso em outra forma, na questão financeira, e eu acho que é o momento, sim, eu poderia depositar isso em juízo, né, uma forma de reparação para a família eu acho que é uma forma, sim, de reparação, e se eu fosse o advogado dele, eu orientaria dessa forma. Aí eu te pergunto, ele oferecer esse salário mínimo mensalmente para a família da vítima não pode ser utilizado como uma manobra para sair do dolo eventual? Não. Pode ser uma justificativa lá na frente, dizer que ele está sim comovido, mas isso é depois. Nós estamos falando no dia. As questões de prova da questão criminal, nós estamos falando do fato no dia. As questões depois, e é uma questão civil, isso não é uma questão criminal, né? Não vão, acredito que, mudar a opinião do Ministério Público nem da polícia com relação ao fato em si. Perfeito. A defesa sustenta que o caso foi uma fatalidade, doutor. Para a gente fazer um encerramento aqui do caso do Porsche, o que você tem a dizer sobre essa fatalidade? Fatalidade é um dia de chuva, um óleo na pista, uma distração de qualquer natureza, um pedestre que entra inesperadamente na sua frente. Andar a 150, 180 por hora não é fatalidade, isso é crime. Isso não pode ser considerado uma fatalidade. Qualquer um que tem aquele tipo de veículo não pode alegar desconhecimento. Se você chegar em qualquer colégio, primeiro grau, de alunos de 15 anos que nunca tiveram numa autoescola, e perguntar dentro da sala de aula se pode beber e dirigir, todos eles vão falar que não. Pode andar a 150 por hora, onde está marcando 50 por hora? Claro que não, isso não é fatalidade, isso é um crime. Isso é um crime. E a gente tem que mudar. Tenho visto, e eu sei que é um encerramento, mas questões absurdas na internet. Meninos de 12, 13 anos, vídeos aí espalhados por aí, conduzindo veículos de 600, 500 cavalos. Em perfis abertos nas redes sociais. Na rede social. São crianças pilotando. Com adultos filmando o pai, o tio. Que tem que ser responsabilizado. O ECA está aí para isso. Se você colocar um vídeo desse aqui, você vai ser processado porque você não pode expor a criança. Mas o pai pode expor a criança no Instagram, Facebook aberto, com vídeos demonstrando essa questão do poder econômico. Inclusive a criança pilotando os supercarros, BMW, Porsche, e chegando a velocidades absurdas, né? A mais de 200 por hora, quase 200 por hora, em questão de segundos. E aí, novamente, a gente tem que encerrar dizendo o seguinte: essa legislação tem que mudar. Esses veículos têm um poder ofensivo incrível e não pode ser conduzido por pessoas inexperientes. Tem que haver uma mudança com relação a isso. Tem que se cobrar
do legislativo uma mudança na regra. Não dá para estar como está. Nós vamos estar aqui sempre falando da mesma coisa. Mas antes, doutor, deixa eu te perguntar. O Ministério Público, em um desses casos, que uma criança aparece dirigindo um carro de alta velocidade, pediu a abertura de um inquérito, não pediu? Pediu no Espírito Santo, pediu por conta de provas ilegais, né? Eu sou um defensor que todo evento automobilístico tem que ter federação, porque a federação ou a confederação é que tem a capacidade técnica de dizer se aquilo é seguro ou não. Se um equipamento, se um capacete, se um Santo Antônio, se um equipamento de segurança de um veículo desse de competição, ele é seguro o suficiente para expor aquela pessoa em risco. E aí, numa competição acontece ilegal, acontece o que você viu na internet, um garoto de 12, 13 anos, conduzindo um veículo de 600 cavalos, chegando a velocidades a mais de 200 por hora, com uma almofada no banco. E por quê? Porque ali não tem... Se fosse uma prova federada, aquilo nunca teria acontecido. E aí o Ministério Público pediu a instauração de um inquérito policial para apurar as responsabilidades. Provavelmente o pai vai ser chamado e vai responder. Perfeito. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, meu amigo. Nosso canal aqui está de portas abertas para discutirmos outros assuntos e, inclusive, assuntos aí que envolvem as leis de trânsito. Muito obrigado. Estou à disposição sempre. Gente, hoje eu conversei com o Dr. Fábio Marçal, ele que é advogado especialista em leis de trânsito, mais do que parceiro aqui do canal Investigação Criminal. Trouxemos para vocês esse caso do Porsche, no qual um jovem de 24 anos dirigia esse carro super potente e bateu no carro do Ornaldo Viana, que dirigia um Renault Sandero. Ele praticamente destruiu o Sandero do Ornaldo. E vou finalizar muito brevemente. O Ornaldo Viana, de 52 anos, é mais uma vítima da irresponsabilidade que acontece diariamente no nosso trânsito. O caso aconteceu na Avenida Salim Faramaluf, na zona leste de São Paulo. Muito obrigado pela participação de todos e nós estamos à disposição através do e-mail ic@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês num próximo caso de polícia. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.